Mamãe, me traga uma aspirina que minha cabeça vai começar a doer já já. E você de casa, se prepare também que vai começar o nosso Cultura em 6 minutos. Chanex, o sabonete íntimo com sabor, apresenta Cultura em 6 minutos. Muito obrigado ao nosso patrocinador. Vou pedir menos aplausos porque cultura não combina com palmas. Isso aqui não é um campo de futebol, é uma arena do saber. Prontos para conhecer mais um lançamento do mercado editorial brasileiro? Hoje é a vez de conhecermos a obra Por Trás da Máscara, de Flávio Morgenstern. Flávio, você é o autor de Por Trás da Máscara? Fui informado de que sou, pelo menos. Uau, cara! E você estava por trás da máscara? Por trás dessa, exatamente a que está no livro. Se quiser, eu te dou de presente. Vai valer milhões depois de um tempo. Eu vou querer. Muito obrigado, cara. Eu sou do tipo que não nega presentes. Flávio, a leitura do seu livro estimulou muito meu intelecto e me fez questionar certas coisas. De tudo que eu li aqui, a principal pergunta que fica é: como se pronuncia o seu sobrenome? Morgenstern. Morgenstern. É só falar igual carioca. Morgenstern. Isso. Morgenstern. Ok. Um nome muito culto. Você usa trajes e sobrenomes de pessoas inteligentes. Parabéns. Agora, o livro é sobre a onda de manifestações de junho de 2013. Afinal, aquelas manifestações, eu vi que você escreveu um monte de letra aqui, não é? Você pesquisou a fundo. Aquelas manifestações foi por 20 centavos? Não foram, nunca serão, né? Ninguém escreve um livro desse tamanho se não tiver muito puto com alguma coisa. Esse livro não é só sobre 2013, né? 2013 é o pano de fundo que eu usei para comentar sobre uma coisa um pouco maior, que é a política de massas. Política de massas é uma coisa que foi muito comum no século XX. Ela não é como a política normal, de você ir para as eleições, votar, etc., para você resolver tudo na rua ali mesmo. E isso aí permanece até hoje, né? Está sendo difícil, por sinal, entender 2015, esse ano de agora, sem entender o que aconteceu em 2013. Algo que começou ali, que foi inédito naquele momento, e que a gente ainda precisa entender de fato. Parece que é um ano meio misterioso, as pessoas ainda não entenderam o que aconteceu ali em 2013. Tudo começa com alguma desculpa, você pode colocar 20 centavos, você pode colocar o que você quiser, sempre uma desculpa usada genericamente para qualquer coisa e para apinhar a rua de gente, para deixar a rua lotada. Depois que a rua estiver lotada, aí você vai decidir o que é que você vai fazer. Ok, você está me dizendo que aquelas manifestações de 2013, na verdade, não foi por causa dos 20 centavos? Não, isso aí você tem todo um mapeamento. Foi por causa do quê? Seria um spoiler? Sabe, a manifestação pela manifestação, o objetivo é a manifestação, não tem nenhum objetivo Era só uma factual. desculpa. Exato, é arte pela arte, no caso, manifestar por manifestar. Você sempre vai inventar uma desculpa e você fica trocando aquela desculpa. Mapearam, perceberam que o transporte era uma causa que chamava a gente para as ruas e deu no que deu. Foram nessas manifestações que apareceram os chamados Black Blocs. Imagino que você tenha investigado os Black Blocs. A polícia prendeu alguns Black Blocs. Você não acha que foi racismo? Se fosse White Blocs, eles não teriam tirado selfies ao invés de prender? A cara deles é branca, né? Então eu acho que a ideia do racismo está um pouco errônea. Mas os Black Blocs, na verdade, eles apareceram depois, né? Hoje em dia a gente tem uma certa confusão temporal. Os Black Blocs apareceram depois do grosso das manifestações. E eles aparecem quebrando tudo, é a hora que as pessoas se assustam e veem o que é de fato um movimento de massa, né? Uma massa aberta, que todo mundo foi para a rua sem saber o que é, e ela começa, inevitavelmente, a quebrar tudo que vê pela frente. Então, na hora que aparece o Black Bloc, que é a manifestação clara do que é um protesto desse tipo, as pessoas se assustam e se retraem. Então, elas acabam culpando só o Black Bloc, mas o problema, para mim, é o próprio tipo de manifestação, que ainda permanece, é presente e vai continuar acontecendo. Fazer manifestação causa mudança no país ou só é bonito para ter uma foto legal para o Instagram? Muda bastante o seu Facebook, muda bastante o trânsito da cidade, são as coisas que mais mudam. Mas existem manifestações e manifestações. Você pode manifestar por algum objetivo claro, mesmo que seja, sei lá, repugnante para algumas pessoas,
Você combina com a polícia, organiza a sua manifestação e você, de fato, vai lá, enche a rua, para um pouco o trânsito e acabou. Agora, o meu problema é com essa massa aberta, essa massa que ela é simplesmente um símbolo jogado no ar, são palavras de ordem, frases de efeito que todo mundo obedece imediatamente. E todo mundo vai para a rua ali querendo gritar alguma coisa e não percebe nem o que está fazendo. Esse tipo de manifestação é uma manifestação irracional. Nem eles sabem o que eles estão fazendo ali. E isso aí é uma coisa que também permanece. Hoje em dia, 2015, vai ter muita gente que vai para as ruas simplesmente por ir. Você disse que as manifestações... desculpe meu tom sério, isso aqui é um quadro intelectual, tá ok? Por isso as perguntas sérias. Pediria que vocês não rissem. Agora, você disse que tem frases de efeitos, manifestações geram frases de efeitos. Você disse agora, o gigante acordou, foi uma frase de efeito de 2013. Ele acordou mesmo? Aliás, ele ficou dormindo bastante tempo, ele estava loucão de heroína. Provavelmente de maconha, né? Voltou a dormir por causa da maconha? O que se passa com o gigante? Ele acordou mesmo? Não, o gigante ele acorda assim, dá uns respingos, parece um dragão, sai cuspindo fogo pela cidade inteira, queima um monte de gente pelo caminho e volta a dormir. As pessoas elas foram aquelas manifestações ludibriadas. Eu entendo que elas estejam muito bem intencionadas, mas não foi o que elas queriam que fosse. Elas achavam que a manifestação era uma coisa, mas não era. Quando você grita uma palavra de ordem no meio da rua, você simplesmente precisa gritar mais alto. Quem gritar mais alto vai ser obedecido. Ali, no caso, você não conseguiu formar lideranças. Foi o que salvou, na verdade, a manifestação em 2013. Porque quando você apresenta um cartaz simplesmente dizendo vem pra rua, sem dizer porquê, você está simplesmente dizendo vem pra rua, e vem, e a gente está na rua. E aí você aparece com outro cartaz dizendo the Jiripoca is gonna piu-piu, como apareceu. São simplesmente frases que não significam nada e elas funcionam justamente porque elas não significam nada. Se elas significassem alguma coisa, as pessoas não iriam para as ruas. As manifestações de 2013, foi do bem ou foi do mal? De 2013 eu não consigo ver nenhum aspecto positivo nelas. Primeiro porque elas são irracionais, segundo porque elas não trouxeram nada de bom para ninguém. Trouxeram algumas mortes, no caso. E você vai ter manifestações... Quem morreu? Você teve o cinegrafista da Band, que foi o caso mais famoso. Quem né? matou ele? Foram 2 black blockers, como eu digo, né? Estavam tentando mirar a polícia, até foi o argumento deles. Falaram assim, não, mas a gente estava só mirando a polícia. A polícia matou alguém nas manifestações? Não, teve alguns casos, teve um caso de uso de gás que acabou gerando asfixiamento, se não me engano, de uma gari. Mas você não consegue ter uma ligação direta da polícia com a morte que houve ali. É mais ali a questão do tumulto. E eu não consigo ver um aspecto positivo de 2013, né? Agora, em 2015, as manifestações estão começando a ter um foco, começando a ter um objetivo um pouco Qual mais é a diferença, na sua opinião, das manifestações de 2013 para as de 2015? O número não é 2, né? A diferença não é essa. Além de ser um gênio literário, é um gênio matemático. Por isso que eu gosto desse quadro. As maiores mentes do Brasil passam por aqui. A grande diferença é o que eu chamo no livro de movimento de massa. Com isso eu quero dizer apenas esse tipo de manifestação aberta. Uma manifestação que ela não tem um foco. Que simplesmente você chama alguém para ir para a rua sem dizer por quê. Isso em 2013 ficou, acho que foi o grande momento brasileiro em que isso aconteceu. Tiveram outras tentativas antes, mas nenhuma foi muito para frente. E agora em 2015, por causa das eleições, você teve manifestações de um lado e de outro, né, tanto da direita quanto da esquerda, contra o governo, a favor do governo, que elas têm um foco mais claro. Meu maior problema é quando esse tipo de manifestação começa a se dissolver, começa a virar simplesmente manifestar por manifestar. Isso é irracionalismo puro, vai sempre ter resultados trágicos pela história. Ok, olha, eu vou ler uma citação do seu livro, tá? O seu livro começa com a seguinte citação. Nas agitações provocadas pela escassez, as massas populares costumam procurar pão, e o meio que empregam costuma ser o de destruir as padarias. O que me leva à pergunta, no céu tem pão? Eu ainda não fui para lá, né? Ok. Agora, eu consigo ver manifestações claras em que as pessoas pedem para diminuir os centavos da passagem de ônibus e queimam os ônibus.
Quando eu li essa frase, eu percebi que Ortega y Gasset, que disse isso, assistindo todo esse cenário lá de 1920, ele estava percebendo o Brasil de uma maneira que ninguém percebeu. E quem foi para a mídia, quem foi palpitar a respeito disso, estava falando muita asneira, e é exatamente por isso que eu acabei tendo que escrever um livro de quase 600 páginas. Né? O seu livro tem quase 600 páginas, imagino que tem milhares de letras. Muitas. Olha, e é pesado. Você fez um livro desse tamanho, pensado para jogar na cabeça da polícia do Black Bloc durante a manifestação? Do Black Bloc talvez, né? Ele serve como arma, serve como pé de mesa, ele serve, a capa é bonitinha, então assim, você não precisa necessariamente gostar de mim para querer ter o teu livro em casa. Ele é bom para exibir também, né? Porque como ele é grande, vai sempre dar aquela ideia de tipo, nossa, mas como eu sou culto, né? Olha, eu li um livro dessa grossura, e eu vou dizer que eu li mesmo, e adorei e recomendo. Por Trás da Máscara, Flávio Morgenstern. Igual carioca, você disse, não é? A última pergunta é sempre um dilema. Eu sempre pergunto por que as pessoas precisam parar de fazer o que estão fazendo para ler o livro do autor. Então, para você, eu pergunto, por que eu deveria parar de gerenciar uma clínica de aborto em Suzano para ler o seu livro? Acho que a grande questão desse livro é você entender o que é história contemporânea, né? O que são esses fatos públicos, eu não quero usar a palavra político porque ela traz muitos significados ruins, mas esses fatos públicos que estão no debate nacional e eu percebo que as pessoas estão perdidas, né? As análises que eu vi na mídia era de gente que não sabia diferenciar uma beterraba de uma furadeira. Então, eu acho que meu foco em escrever esse livro foi explicar que existe toda uma teoria por trás, existe todo um estudo por trás. As pessoas que fazem essas manifestações, elas estudaram tudo isso, não foi nada espontâneo, tem toda uma maneira de você guiá-las. E isso é importante tanto para a gente entender a história, quanto para a gente não ser ludibriado por pessoas que possam aparecer e resolver nos sacanear no futuro. Maravilha, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é sempre todo meu. Eu gosto de chamar esse meu cantinho aqui de Aquário do Saber. Como se cada livro desse fosse um peixe, esse fosse meu aquário, e hoje eu te considero um tubarão aqui, nesse aquário. Espero que tenha feito sentido para você isso que eu disse. É o primeiro aquário com fogo que eu vi na vida, mas... Vamos dizer que é um aquário bem quentinho. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, El. Por Trás da Máscara é um livrão. Comprem. Muito bom.